Chegando até você neste feriado de 12 de outubro, quando comemoramos o Dia da Criança, estamos para vivermos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Por falar em criança, eu vou contar uma história hoje para as crianças. Então, desperte a sua criança aí. Eu sei que história de criança agrada também gente adulta. Então, vou contar uma história que fala de algo tão profundo e glorioso, e é coisa de criança que você vai gostar. Vamos viver durante a meia hora do programa de hoje momentos intensos, preciosos e também gloriosos. Durante o programa, eu faço 2 orações. Durante o programa, eu ministro uma mensagem bíblica. Durante o programa, eu vou conduzir você a chegar mais perto de Deus, conhecer um pouquinho do amor de Deus, do cuidado de Deus para com a nossa vida, cuidado de Deus para a nossa vida. Isso é importante ressaltar. Como hoje, dia 12 de outubro, comemora-se o Dia da Criança, eu não poderia deixar de contar uma historinha que criança gosta de ouvir e de assistir contar. Vamos lá? Um certo menino, um dia chega para o pai e diz: pai, eu quero que o senhor compre um barquinho para mim. O pai olhou para o filho e disse: ô meu filho, eu gostaria tanto de dar um presente para você, mas eu não estou conseguindo comprar, porque eu estou numa crise financeira muito grande. Mas um dia, quem sabe? Não, pai, o senhor podia me dar esse presente agora, é meu aniversário e tal. Chegou a hora. Ô meu filho, não vou conseguir. Mas vamos fazer o seguinte: você pode fazer o barquinho para você. Eu te ajudo nas horas vagas e você vai ter barquinho para você brincar. Tem aquele lago aí no quintal, você pode brincar lá com esse barquinho. Ele gostou da ideia, disse: tá bom, mas será que eu vou dar onda fazer um barquinho? Dá. Se der, te ajuda. Nós temos madeira, temos tinta, temos cola, temos prego, temos serrote, temos tudo para fazer o barquinho. E tá bom. E o menino montou todas as ferramentas e tal, o pai orientou, faz assim, assim, e ele começou a construir o barquinho. Mesmo quando o pai ia lá, dava uma ideia e tal. Até que um dia o barquinho ficou bonito, o barquinho. E ele ficou tão feliz com aquele barquinho. E ele punha aquele barquinho lá naquele lagozinho, tinha no quintal da casa, punha uma roda, puxava para lá, puxava para cá e brincava sempre. Um dia, o pai falou assim: filho, eu estou indo na cidade fazer compras, você quer ir? Ele disse: quer. Ele pegou o barquinho, amarrou a corda lá num pedaço de pau que tinha lá pertinho do lado, e entrou no carro, foi com o pai fazer compras. Passaram um bom tempo na cidade, e naquele tempo caiu uma chuva forte, uma verdadeira tromba d'água. Quando eles voltaram, ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi ver o barquinho. Chegou lá, cadê o barquinho? A enxurrada levou o barquinho. Ele ficou muito triste. Pai, meu barquinho foi embora. Vamos procurar. Procurou, não achou. Bom, perdeu o barquinho. Um dia, ele estava voltando da escola para casa, olhando nas vitrines da loja que tinha na avenida, ele viu o barquinho dele exposto à venda. O coração bateu forte e ele entrou lá e disse para o dono da loja: esse barquinho é meu. Falou: seu não, está à venda. E aí só leva quem comprar. Ele disse: não, mas foi eu que fiz. Não, meu filho, esse barquinho eu comprei, está assim para vender, é tanto. Ele está bom. O senhor me dá um prazo, eu vou juntar o dinheiro e venho comprar o barquinho. Quantos dias você quer? Falou: não, tanto dia. Tá bom. Segura o barquinho, vou guardá-lo aqui, fica reservado para você. Mas se você não vier até o dia que eu marquei, eu volto para a vitrine e vou vender. Tá bom. Ele foi e contou para o pai herdou e pediu dinheiro de cá, e vendeu coisas que tinha no quintal, vendia banana, vendia abacate, vendia frutas, vendia verduras, até que ele juntou o dinheiro para comprar o barquinho. E aí ele correu lá na loja e disse: aqui está o dinheiro. Colocou no balcão, falou forte: eu vim comprar de volta meu barquinho. Quando contou o dinheiro, e disse: tá bom. Foi lá, pegou o barquinho, está guardadinho, que está reservado para você. Embrulhou, fez pacote bonito, entregou para ele. E ele recebeu o barquinho, abraçou com o barquinho e disse: ó, meu barquinho, você eu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te comprei. Esta história nos mostra o amor de Deus para o ser humano. Deus criou-nos
para servir, mas nós afastamos dele. E ele então pagou o preço, pagou o resgate e nos trouxe de volta. Quando alguém confessa Jesus como seu Salvador, Deus o abraça e diz: ó meu filho, você agora me ama 2 vezes. Primeiro, que eu te criei. Segundo, porque eu te comprei com o sangue do meu filho, Jesus. Paguei o preço e agora você é meu pela segunda vez. Neste instante eu quero orar por todos vocês que contribuem com o programa. Quero pedir a bênção da recompensa na vida de cada um. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu clamo a Ti agora, agradecido que sou por todas essas pessoas que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra, que o Senhor esteja recompensando cada uma delas com bênçãos maravilhosas dos céus, dando inclusive prosperidade nesta vida. Abra portas, Senhor, de realizações para que todos sejam fortes, felizes e abençoados. Seja cada contribuinte do programa que eu chamo de evangelista associado, e assim dá a todos a Tua bênção, a Tua unção e a Tua virtude. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Olha aqui, eu quero inclusive falar para você uma coisa muito importante, que nós precisamos desfrutar essa vida. Nós precisamos viver em paz. E estamos vivendo num tempo em que a guerra está instalada. Quando nós vamos ter um mundo de paz? Quando estivermos neste mundo dominado por homens sangrentos, cruéis, cheios de maldade e coisas assim, nós veremos tudo isso acontecendo ao nosso redor. Mas nós podemos ajudar o mundo a mudar. De que forma? Falando de Jesus, vivendo a vida cristã, sendo instrumento nas mãos de Deus. Fala-se no Brasil que nós temos em torno de 35% a 40% da população brasileira sendo evangélicos, cristãos evangélicos. Eu penso que este número é um número razoável, mas poderia ser muito maior, poderia ser muito melhor. Se nós agirmos mais, se nós trabalharmos mais, nós vamos ter um mundo melhor. Então, olha, vamos viver a vida cristã com intensidade. Vamos viver a vida cristã com intensidade. Eu quero inclusive falar com você que é empresário, você é empresária, que precisa investir. É necessário, veja que a lei permite até que você contribua para as organizações sociais. Acho importantíssimo isso aí. Mas a pregação do evangelho não é considerada uma obra social. Então, o empresário que é evangélico e sabe da importância de pregar o evangelho, precisa dedicar um valor mensal, qualquer valor. Vê lá no seu lucro aquilo que você pode investir para isso aqui eu vou consagrar para ajudar na obra missionária, na obra de evangelização, nesses trabalhos assim, porque são importantes. Eu faço esse trabalho de evangelização há mais de 20 anos aqui me falando do coração. Mas eu poderia estar em muitas outras emissoras, eu poderia estar alcançando em muitos outros países, poderia estar alcançando muita gente pelo mundo a hora, mas faltam recursos. Então, às vezes, você é empresário pensa que não precisa investir nessa área. É bom que você entenda que investir no bem é estar debaixo do cuidado do rei. A história conta que a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, antiga lá atrás, ela tinha um tesoureiro chamado James, chamado de Jaime. O Jaime cuidava das finanças da rainha, mas ele era um joalheiro, tinha uma loja importante em Londres, e ele, envolvendo com os negócios da rainha, ele descuidou da loja. Um dia a família dele o chama e disse para ele: olha, o senhor resto na sua loja vai falir. Ele então olhou os balanços e viu que a situação não estava favorável. A ausência dele estava prejudicando seu próprio empreendimento. Ele correu na rainha e disse: olha, eu quero pedir demissão de ser tesoureiro da senhora, aqui tesoureiro do rei. E ela: por quê? Porque os meus negócios não estão bem, então eu preciso cuidar deles. Aí ela disse para ele: olha, cuida dos negócios do rei e o rei cuidará de você. É importante entendermos isso.
Se você investe no reino, o reino vai investir em você. Se você cuida do reino, o reino vai cuidar de você. Então, viva essas bênçãos. Seja alguém que investe no reino. Você quer conversar comigo sobre isso? Me liga, tem um caminho aí para que você possa investir nesta obra que eu faço. Eu recebi uma proposta de uma rede nacional de televisão, né, muito grande, pequena, é algo assim compatível para quem está começando a se expandir. Então, quem sabe você poderia patrocinar o programa aí, uma rede nacional. Ou 50% do programa, ou 20% do programa, a gente vai atrás do outro, mais outro, até que você consegue o valor para levar a palavra de Deus a mais gente. Pensa nisso. E querendo falar comigo, é só entrar em contato, só passar um recado nesse número que você vê aí na tela do WhatsApp. Eu te dou o retorno e nós discutimos essa possibilidade. Mas muito importante, você empresário, você profissional liberal aí que tem um ganho além do normal, pensa nisso e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Você que está às vezes enfrentando crise, mas não vê como a crise possa ser vencida em vista do reino, Deus vai te recompensar. Quero agora ler uma passagem bíblica e quero ministrar uma palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Quero ler em João capítulo 21, versículo de número 1, que vai dizer assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Eu vejo aqui neste versículo um relato importante que eu quero pensar com você sobre algumas nuances da vida para que nós possamos refletir e, às vezes, até aplicar uma mudança ou melhorar aquilo que estamos vivendo ou mudar por completo aquilo que estamos vivendo de acordo com, às vezes, a nossa visão. Porque ali você trará a visão do reino de Deus para você, a visão dos céus para você, a visão do Senhor Jesus para você. Então nós vamos observar que Jesus cumpriu o seu ministério do nascimento, quando ele tomou a forma humana, até que na cruz ele entregou o seu Espírito. Ali ele cumpriu uma missão. A primeira, levar as pessoas a pensar mais em Deus. Segundo, conduzir as pessoas a Deus. Terceiro, fazer as pessoas entenderem que ele veio abrir o caminho e a porta da volta para a comunhão com Deus. E em quarto lugar, ele veio pagar o preço que era exigido pela lei do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, o salário do pecado. Então ele veio pagar o preço. E ele veio assim resgatar a alma humana que estava na escravidão do pecado. Cumpriu este papel, morrendo derramando de seu sangue, entregando a sua própria vida. Ele que não tinha nenhum pecado, ele que não cometeu nenhum crime, está agora sendo morto, castigado, sofrendo por causa do pecado da humanidade, não por pecado dele, porque ele não tinha cometido nenhum pecado. Isso foi testemunhado. As autoridades disseram: não vejam nele crime algum. Por repetidas vezes, isso foi dito. Então, se ele não tinha crime, por que estava morrendo? Estava morrendo por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. Jesus morre, depois ressuscita. Aí vem o outro lado importante do cristianismo, porque o único líder cristão do mundo que fundou o cristianismo e vive para sempre, nunca mais vai poder. Morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Se você pensar nos fundadores de movimentos religiosos, todos eles viveram e morreram e não ressuscitaram. Então, o movimento dele morreu com ele. Mas a humanidade, nas suas diversas linhas, tem dado continuidade. Mas o fundador está morto, não tem a quem buscar. Não tem a quem clamar, não tem a quem pedir para nos acompanhar na eternidade, porque essas pessoas que fundaram seus movimentos religiosos e morreram, eles terminaram. Aí quem é que vai lá na frente, depois da travessia do mundo humano para o mundo espiritual, vai conduzir a nossa vida?
Então, só o cristianismo tem Jesus que morreu fisicamente, ressuscitou e tornou-se o caminho que nos leva a Deus. O nosso intercessor, o nosso advogado, nosso amigo, nosso companheiro, nosso bom pastor que nos conduz por pastos verdejantes e águas tranquilas, conforme diz o Salmo 23. Então, Jesus vive para sempre. E aí, observe que Jesus, nesse tempo, ressuscitou, ele apareceu para um, apareceu para outro, apareceu para vários juntos e tal. Mas os discípulos, aqueles que foram treinados por Cristo para dar continuidade daquilo que Cristo começou, eles ficaram frustrados. Porque a frustração tem sido um mal que invade as pessoas que têm seus sonhos e não conseguem realizá-los. E aí ficam frustradas. E a frustração, elas cega os nossos olhos, ela ensurdece os nossos ouvidos, ela emudece a nossa voz, ela enrijece os nossos braços e as nossas pernas, ela nos impede de continuar o sonho, porque tudo acabou e a gente pensa, é o fim, não tem mais saída. E esses discípulos frustrados tomam uma decisão. Eles que deixaram, quem era pescador deixou a pesca, quem era coletor de coletoria, publicano, deixou a sua profissão, quem exercia algum tipo de atividade econômica para sua manutenção, deixou tudo e andou por Jesus. 3 anos andando por Jesus, dizendo, ele vai inaugurar um novo reino, ele vai estabelecer o reino, nós estamos firmes com ele e vamos investir nele. E aí Jesus morre. É bem verdade que ressuscitou, mas aí vem a dúvida, tinha os romanos, a guarda romana paga pelas autoridades políticas e religiosas da época para sair mentindo que Jesus não tinha ressuscitado coisa alguma, inventaram esta narrativa, esta falácia, que os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo dele. Então a dúvida, porque a frustração conduz à dúvida, e a dúvida conduz a um desânimo por completo. Então esses discípulos estão agora desanimados por causa dessa frustração, por causa dessa dúvida. Mas se Jesus ressuscitou, um disse, olha, só se o ver, enfiar no dedo na mão dele e ver a ferida. Quando viu, teve de coragem de fazer isso. Não, Senhor, eu não vou. Para Jesus disse, vem aqui, toca aqui, para você ver que sou eu. Aí ele creu. Mas já tinha comentado tanta gente. Você sabe aquela história, né? Você conta uma história para alguém, e se a história é boa, ela é tocada para frente para mais 10. Se é ruim, vai para 7, para 1000. E a notícia, a credulidade também, só de sair para o mundo inteiro. E as pessoas, aquilo foi só somando com a mentira da guarda romana, instituída pelo mundo político e religioso da época. Então, esses discípulos estão frustrados. E onde eles vão? Vão para o mar de Tiberíades. Nós podemos chamar que o mar de Tiberíades é o mar da frustração. E eles falaram assim, nós vamos voltar ao que nós vivíamos antes. Vamos voltar a ser pescadores outra vez. Vamos para lá. E assim eles foram pescar. E pescando, eles passaram a noite inteira e não pegou nada. Não conseguiu pegar nada. Passaram a noite inteira sem pegar alguma coisa e, consequentemente, estão agora um sentimento de muito fracasso por causa dessa frustração que toma conta deles. Quando eles chegam de volta à pescaria frustrada, eles encontram o Senhor Jesus lá na praia. Mas de início eles não reconhecem que era Jesus. E Jesus pergunta para eles, vocês pegaram alguma coisa? Eles pensaram, algo curioso que estava. Aí o próprio Jesus mandou que eles lançassem ele para o outro lado. E eles então disseram, nós já tentamos a noite inteira, pegamos nada, já fomos onde tinha peixe, pegamos nada, na hora era a hora própria para pescar e não pegamos nada, não vai ser agora no início da manhã, aqui na beira da praia, não pegar uma coisa. Mas mesmo assim, eles lançaram a rede. E ao lançarem a rede, eles viram que tinha peixe na rede. E não era pouco, não, era muito peixe. Aí
Pedro reconheceu que era Jesus, os outros também. E aí Jesus os recebe na praia. Veja aqui a importância do cuidado de Deus para conosco. Naquele momento em que já tinha evidências indiscutíveis que Jesus tinha ressuscitado, eles duvidaram, eles deixaram a frustração tomar conta, eles quiseram voltar à vida antiga, eles quiseram deixar tudo que eles assumiram de compromisso com Cristo para levar a vida de cada um. Mas nesta hora, mesmo assim, Jesus veio encontrar com eles. Jesus disse: antes que eu volte aos céus, eu preciso cuidar desses meninos que estão frustrados, desses meninos que estão tristes. Eu vou cuidar. Aí quando eles chegaram, Jesus já tinha preparado um desjejum, um breakfast, um café da manhã para eles ali na praia. Eles assentaram com Jesus, comeram com Jesus, e Jesus sempre voltando para Pedro, durante 3 dias ele perguntou: tu me amas, Pedro? Tu me amas, filho? Tu me amas, Pedro? Pedro respondeu: primeira vez, disse: claro, eu te amo. Segunda vez: sim, eu te amo. Terceira vez: ó Senhor, tu sabes tudo. Eu te amo, mas a frustração foi maior, a tristeza foi maior, a decepção foi maior. É isso que ele revelou a Jesus em todas as situações. Desde a primeira resposta, que foi da boca para fora, a segunda resposta, que foi o que saiu no pensamento da hora, e a terceira resposta, que foi do coração. Jesus disse a mesma coisa: cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Nesta hora, eles tiveram a vida abandonada, totalmente. E você, olhando a vida de Pedro daqui para frente, e dos discípulos também, você vai observar eles no Pentecostes. Daqui, você vai encontrar com eles lá no Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Aí eles estavam temerosos e tal. Aí foi a hora que o Espírito Santo chegou até eles. E Pedro pregou a primeira mensagem que ele pregou. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Naquela hora, ele abriu o coração e ministrou na vida daquele povo. E quase 3.000 pessoas converteram-se a Cristo. Que maravilha, que grande colheita. Porque o frustrado voltou a ser alguém que acreditava. O desanimado voltou a ser alguém enviável. Com todo o entusiasmo de um cristão, ele que tinha certeza de que Cristo vive, ele pregou a mensagem transformadora do Evangelho. E aquela multidão recebeu a Cristo como seu Salvador. Então eu quero aproveitar esse final do programa para dizer para você o seguinte: você que anda frustrado com tantas coisas nesta vida, poderia até relacionar algumas aqui, mas não precisa. Seja qual for a frustração que você está vivendo, é hora de você olhar para Jesus. Ele está dizendo: olha, a primeira coisa que Jesus disse para Pedro, qual foi? Trabalha na minha obra, faça alguma coisa, cuida das minhas ovelhas, porque tem gente, o dia que eu vencer a frustração, eu vou fazer a obra. O dia que eu vencer a tristeza, eu vou fazer a obra. O dia que eu vencer o desânimo, vou fazer a obra. Jesus não falou para Pedro: olha, vença essa sua frustração para cuidar das minhas ovelhas. Não, do jeito que o Pedro estava frustrado, Jesus falou para ele: cuida das minhas ovelhas, ou seja, faz a obra. Nosso segredo na vida é justamente esse: fazer a obra de Deus. Eu nunca esqueço a história do pastor. Estou dizendo pastor, mas antes de ser pastor, ele era crente ativo na igreja, mas ele se envolveu em muitas coisas que não deram certo para ele, ficou frustrado. E um dia ele procurou o pastor e disse: pastor, eu vou ser crente, mas vim aqui dizer para o senhor que eu vou para o mundo porque eu estou frustrado com tantas coisas. O pastor conversou com ele, conversou, tentando reanimá-lo para a vida cristã, mas ele estava realmente frustrado. E aí o pastor disse: tá bom, eu vou concordar sua atitude de desviar da igreja, de afastar de Jesus, de deixar a vida cristã. Mas antes eu quero ferir o Paulo. Ele falou: qual é? Desce essa avenida aqui, vai até o fim e volta. Vai pensando e volta pensando. Se não acontecer nada na tua vida, aí eu concordo com você. Aí ele: tá bom. Saiu, foi lá embaixo da avenida. Quando chegou lá no fundo da avenida, já na hora de voltar, ele vê uma casa, está acontecendo uma briga muito feia, uma briga muito forte. E naquela briga muito feia, muito forte, sai um homem com a cadeira correndo atrás de uma outra pessoa
e querendo descer a cadeira em cima daquela pessoa. Ou seja, matar aquela pessoa. E aquela pessoa corre para lá e corre para cá, e ele entrou no meio e falou: ai, vocês aí, porque estão gritando para você, não tem nada a ver com isso, e viram lá dele. E veio com a cadeira. Naquela hora, ele, sem saber o que fazer, ele clamou: sangue de Jesus tem poder. Naquele instante, aquele homem parece que ia descendo a cadeira na cabeça dele, endureceu os seus braços e não conseguiu descer a cadeira. E aquele homem então parou, e aí ele conversou com aquele homem, e levou o homem de volta dentro da casa dele, orou com ele, e aquele homem agradeceu muito: olha, ainda bem que você apareceu por aqui, porque do contrário, poderia ser agora criminoso, poderia ter matado alguém. Então, obrigado, você salvou a minha vida. Aí ele aproveitou, falou de Jesus, que isso aqui é na vida. E quando ele voltou para encontrar o pastor, que estava esperando por ele, chegando lá, ele disse: pastor, esquece o que eu falei, eu já tive uma experiência maravilhosa com Deus agora, hoje eu sou mais crente do que eu era até a hora que eu vim falar com você. E foi mudar, porque a atividade cristã nos dá força para vencer as frustrações que a vida impõe. Então, cuidado, seja alguém ativo da igreja. Por isso Jesus deu função para Pedro ser ativo, para que ele pudesse viver assim uma vida nova e abençoada. Chegou o momento de orar no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, neste instante eu quero declarar a Tua bênção na vida de todas estas pessoas que me deram o privilégio de sintonizar o programa. São pessoas que muitas vezes estão tristes, muitas vezes estão frustradas, muitas vezes estão desanimadas, muitas vezes estão pensando em recuar, em desistir, em parar com tudo, recuando por causa dessas pressões que têm vivido. Mas que o Senhor possa, nesta hora, inspirar cada uma dessas pessoas. E assim como Jesus chamou Pedro, dando a ele funções importantes, que elas possam receber a inspiração do Senhor em suas vidas para contribuir pela expansão do Teu reino e assim, fazendo a Tua obra, viverem uma vida motivada, uma vida feliz e abençoada. Olha para todos estes nomes, Pai, que são apresentados diante do Senhor neste altar. Olha para todas estas pessoas que oram por mim. Libera sobre elas a bênção do Senhor, seja na área que for, para que todos vivam uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Final do programa, um abraço ungido para você, fique na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, encerrando o programa de hoje: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.